Bom, gente, hoje então é nosso segundo encontro de legislação administrativa complementar, né, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Nós iniciamos essa matéria na primeira aula, na verdade eu abri a turma aqui, né, e tivemos então um material que a gente ainda não concluiu, tá? Hoje eu deixei no portal um pouco tarde, até peço desculpas para vocês, que eu dei uma ajeitadinha no material ainda hoje, e aí eu deixei a segunda parte do material no portal hoje. Você terá mais um material na sequência e acabam os materiais, pelo menos do Estatuto da Polícia Civil, tá? Lembrando que nós estudamos aqui, para quem talvez iniciou a turma depois da turma iniciar, né? Talvez não tenha tido aquela primeira aula comigo, eu sou a professora Raquel e eu vou conduzir vocês no regime jurídico do policial civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, naquele primeiro encontro, o que a gente estudou? Nós vimos de que forma se dá o ingresso de uma pessoa nos quadros da Polícia Civil. Vimos o conceito de servidor policial, vimos que tipo de regime é aplicado ao policial, né, civil do Estado do Rio de Janeiro, que é o regime estatutário, quer dizer, vocês vão ser contratados pelo Poder Executivo para assumirem cargos públicos, e cargos públicos do tipo efetivo, né? Aquele cargo público que te dá, depois de 3 anos, te dá estabilidade, né? Aquele vínculo público que te dará uma série de direitos e também você tem uma série de obrigações previstas numa legislação que a gente está estudando aqui. Basicamente são 2 normas, o Decreto-Lei 218 de 75 e o regulamento dele, que é o Decreto 3044 de 1980, tá? Essas 2 normas juntas definem o regime peculiar do policial civil aqui do Estado do Rio de Janeiro, tá? Então, nós estudamos o policial civil. E quem é considerado policial civil? O policial civil, de acordo com o Estatuto, é aquele que é investido num cargo público da Polícia Civil. Pode ser do quadro permanente, ou seja, do quadro dos cargos efetivos, que é o que você pretende, né? Tanto é que o ingresso nesse cargo público efetivo exige aprovação em concurso público. Mas, além dos efetivos, os concursados, também é considerado policial, segundo o nosso estatuto, todo aquele que assume um cargo público comissionado lá no âmbito da Polícia Civil, relacionado à atividade policial, como, por exemplo, chefe da Polícia Civil, corregedor-geral da Polícia Civil, são cargos em comissão, e vocês sabem como funciona o cargo em comissão? Livre nomeação e livre exoneração, mas na Polícia Civil tem um artigo, no próprio Estatuto, que diz que para você ter um cargo comissionado na Polícia Civil, um cargo de confiança, que a gente fala, aquele de livre nomeação e livre exoneração, você tem que ter nível o quê? Superior, muito bem, nível superior, é uma exigência da lei. Não precisa ser um nível superior específico, mas tem que ter formação em nível superior para poder assumir um cargo desses, né? Dentro da Polícia Civil. E também tem que ter uma qualificação, né? Uma experiência, uma capacitação dentro daquela área do cargo comissionado, né? Então, é uma exigência da tua lei, é bem válido isso, porque dificilmente você tem leis que estabelecem exigências maiores para cargos comissionados, né?
Normalmente as leis falam, é de livre nomeação e livre exoneração. Aí a autoridade vai lá e nomeia quem ela quiser, baseado num vínculo de confiança, muitas vezes despreocupado se o sujeito tem qualificação técnica, né, para exercer aquela função pública. Mas na Polícia Civil, não. Na Polícia Civil do Rio, nós temos esse artigo que exige não só nível superior, mas também uma experiência, uma capacitação para o desempenho daquela atividade, da atribuição inerente ao cargo comissionado, né? Bom, e aí já entendemos que o teu regime jurídico na Polícia Civil não será seletista. A gente até conversou isso no comecinho da aula, né? Nós vimos que as formas que o Estado tem para contratar pessoas, basicamente são duas, né? Como é que o poder público contrata pessoas para trabalhar? Hoje, de acordo com o 37, inciso 2 da Constituição, o Estado, ele vai te contratar, né? Ele vai te escolher, né? E você, então, entra para trabalhar no Estado através de um cargo público e não uma carteira assinada, porque existe uma diferença. Segundo a Constituição, você pode ser contratado pela CLT, para ser servidor seletista, ou você pode ser admitido num cargo público. Então, as duas formas de você ser admitido para trabalhar, como regra na administração, é o cargo ou o emprego público. Mas aí, a gente tem aquela regra muito conhecida, que veio com a Constituição de 88, chamada regime jurídico único, né? Quando, então, a entidade pública, ela não poderia ter os dois regimes convivendo ao mesmo tempo. Quer dizer, por exemplo, a Polícia Civil, o Executivo, ele não podia fazer concurso para cargo e concurso para emprego. Ele teria que ter um único regime, né? E aí o Estado do Rio, em 1990, escolheu o regime jurídico único na administração direta do Estado. O regime jurídico estatutário como regime jurídico único na administração direta do Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje, o Executivo, que é o poder ao qual você estará vinculado, o Poder Executivo do Estado, ele admite pessoas para trabalhar através de cargo. Ou seja, que regime é esse? Estatutário. Diferente, por exemplo, das sociedades de economia mista estaduais e as empresas públicas do Estado, porque elas adotam que regime para contratar suas pessoas? Seletista. Inclusive, isso foi uma questão de prova já da Polícia Civil, tá? Então, cuidado. A administração direta do Estado, que compreende os três poderes, executivo, judiciário, legislativo, também as autarquias e as fundações públicas adotam regime estatutário, que é o regime do cargo público. Já as sociedades de economia mista e as empresas públicas adotam que regime? Seletista, tá? Como você será admitido pelo Executivo do Estado, o regime que se aplica a você, policial civil, é o regime estatutário. Então, você vai assumir um cargo público, ok? E o cargo público, ele pode ser efetivo ou comissionado, né? O cargo público efetivo é esse que você pretende agora, aquele que exige para o ingresso concurso público. Você tem que ser aprovado no concurso público em todas as etapas. Aí nós falamos do concurso público da Polícia Civil, né? Que tem duas fases. A primeira fase é a fase das provas, ok? Então, você vai passar por prova de conhecimento, você vai passar por prova física, você vai ter que apresentar exames médicos, que também é considerado, né, uma prova, de certa forma, e também tem o exame psicológico, né, o teste psicológico, a prova psicológica. Depois de encerradas as provas, aí você vai, se aprovado,
você vai para a segunda etapa, a segunda fase do concurso da Polícia Civil, que é, como chama? Curso de formação, né? O curso de formação. Então, tudo isso nós conversamos naquela primeira aula. Passou no concurso, aí você será nomeado. Depois da nomeação vem o quê? A posse, e aí finalmente você entra em exercício. Sendo que aqui no estado do Rio de Janeiro, apesar da posse ser aquele momento tão bonito, né, que você assina o termo de posse, tem uma solenidade lá na Polícia Civil, eles chamam autoridades, enfim, para te prestigiar essa tua posse no cargo público, né? Você tira aquela foto bonita, assinando documento, posta no Face, todo mundo, né? Enfim, é aquele momento de alegria. Mas, de acordo com o teu estatuto, a investidura no cargo, aqui no estado do Rio, não ocorre com a posse. Ela ocorre somente quando você entra em exercício. E o que é entrar em exercício? O que isso significa? É o teu primeiro dia de trabalho. Então, quando você se apresenta na delegacia, se apresenta ao delegado, que é a autoridade policial ali naquela unidade policial, e o delegado fala assim, ó, tá ali tua mesa e tal, já assume os inquéritos policiais que estão na tua mesa, assim, ó, né? E aí tu senta naquela mesa, aquele é o momento sublime que você deixa de ser uma lagarta e vira uma borboleta policial, tá? Então, esse é o momento da tua investidura, porque quando a gente estuda o conceito de servidor público, quem é o servidor público? É a pessoa legalmente investida em cargo público, legalmente investida em cargo público. E qual é o momento da tua investidura no cargo efetivo aqui no estado? É quando você entra em exercício. Então, publicou a nomeação, você tem 30 dias para entrar em exercício. Ou seja, você tem 30 dias para fazer tudo o que tem que fazer, tomar posse, assinar os documentos todos e se apresentar para o trabalho. Se você não concluir todo esse procedimento em 30 dias, tá? Torna-se sem efeito o ato da nomeação. Você não é exonerado. Por que você não é exonerado? Porque você ainda não virou servidor. Porque você só seria um servidor se você tivesse entrado em exercício. Ah, professora, mas eu já assinei o termo de posse. O termo de posse não te garante a investidura, porque a investidura no cargo público estadual só acontece quando você entra em exercício, tá ok? Alguém aqui já estudou talvez para PF, PRF? Já estudaram a lei estatutária federal? Alguém já estudou o Estatuto Federal? Lá no Estatuto Federal é com a posse, tá? Mas aqui no estado do Rio, você tem investidura só quando entra em exercício, no cargo efetivo. No cargo em comissão, que é o cargo de confiança, aquele de livre nomeação e livre exoneração, aí sim, a investidura ocorre com a posse, tá? Mas deu tudo certo, você assumiu o teu cargo público, aí vem que momento? Começa o tal do estágio probatório. Mas, professor, eu vou continuar sendo avaliado? Sim, gente, quanto mais avaliação, melhor. Assim você nunca vai ficar de que jeito? Né? Você sempre vai ficar atento, né? Porque você está sendo avaliado, você vai ficar vigilante com a tua função pública, né? Então, as avaliações dentro do serviço público, elas são super bem-vindas. Você pode não gostar muito, mas elas são muito bem-vindas para o serviço público. E aí, muito embora você tenha passado pelo curso de formação, como etapa de concurso, onde você foi avaliado já exercendo a função pública, depois de ser nomeado e entrar em exercício, você novamente será avaliado. E como se chama essa avaliação? Estágio probatório, né? O estágio probatório,
Esse estágio probatório, segundo a lei aqui, a nossa norma estatutária, esse estágio probatório tem um prazozinho que conflita com a nossa Constituição Federal. Aqui na página, é o primeiro material ainda, tá, gente?